Olá, 81. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nossa aula vai ser baseada aí na correção da avaliação do primeiro bimestre, tá? Então, já para começar a nossa aula é bom que vocês estejam aí com a prova, porque eu vou corrigir a prova, comentar as questões com vocês, tá? E também vou falar um pouquinho hoje sobre a avaliação que vocês enviaram para a escola. Tivemos vários problemas, tudo é novidade para vocês, como novidade para a gente. Estamos tentando aí nos adaptar, né, nessa anormalidade. Então, desde já peço desculpa com problemas com e-mail, né, se vocês não conseguirem enviar, vamos conseguir resolver tudo, né, para quem conseguiu enviar aí dentro do prazo, né, que foi dia 22 de maio. Corrigirei com toda calma, com todo carinho, respeitando essa anormalidade que nós estamos vivendo. Não dá para ser uma correção como se nós estivéssemos em sala de aula, né? Você bem coerente, você bem realista. Essa é a palavra, realista, porque se tá difícil para vocês, está muito difícil para a gente também, como professor, se adaptar a essa nova realidade. Né? Passar esse conhecimento para vocês. Eu não tenho um retorno como eu tinha de sala de aula. Né? Então, estou tentando me dar o máximo. Se vocês puderem dar um retorno para mim. Professora, estou gostando. Professora, não estou gostando. Não usem o e-mail só para enviar avaliação. Use e-mail para tirar dúvidas. Tá? Por enquanto, esse é o nosso único meio de comunicação. E vamos começar aí, tá? A nossa correção. A primeira questão de vocês é sobre o sistema socialista. E, né, vamos relembrar aí que é um sistema político-econômico de produção, tá? Lá do século XIX, para confrontar aí o capitalismo e o liberalismo, tá? Ele defende aí, né, que não pode ter desigualdade, né, sobre a produção. Então, a gente vai ler aqui essas 5 características para ver qual delas são socialistas. Então, a número 1. Os meios de produção ficaram concentrados em uma pessoa ou em grupo de pessoas. Alguns estados privatizam parte de suas empresas. Então, a número 1 está fora. Você pode... A palavra principal aí é privatizam. Privatiza é quando você vende, sai da mão do governo e vai para a empresa particular. Isso no socialismo não acontece. Então, a número 1 está fora. 2. O salário é influenciado pela lei de oferta e procura. O trabalhador recebe um salário pelo seu trabalho. Então, no socialismo não tem lei de oferta e procura. Isso está fora do sistema do socialismo. 3. O Estado, idealiza e executa a planificação das atividades econômicas e decide o que e como produzir para atender às necessidades da população. A número 3, sim, porque ele está falando que o Estado, é que idealiza e executa a economia. A economia é na mão do Estado, fica na mão do governo. 4. As primeiras experiências desse sistema foi realizada na Rússia, em 1917. Então, é a característica aí socialista. E a última, teve por objetivo acabar com a desigualdade social. Esse foi o principal pensamento aí da criação do socialismo. Então, a letra que você deveria marcar é a letra E.
os países ainda, né, que são socialistas. Eu botei aí alguns para vocês verem, tá? E na número 2, tá? Nós já vamos falar do outro sistema, que é o capitalismo. Então eu fiz, né, aquela comparação, né, entre o capitalismo e o socialismo para vocês relembrarem, tá? Que o capitalismo é o sistema político e econômico no qual predomina a livre iniciativa, a propriedade privada dos meios de produção, com incentivo à concorrência. O trabalho é assalariado e ocorrem muitas desigualdades. E o grande objetivo do capitalismo é o lucro. Prevalece a lei da oferta e da procura, com menor interferência do governo. Então, nós vivemos aí no capitalismo, tá? No capitalismo, né, estabelece o domínio nos meios de produção, enquanto no socialismo esses meios de produção está na mão do Estado, do governo, né? O capitalismo está nas mãos da iniciativa privada, os empresários, tá? Então a gente botaria ali capitalismo, os empresários, e socialismo do governo. Capitalismo, controle de mercado, é a livre competição. Eu fabrico, eu vendo. Só vai comprar quem tem dinheiro. No socialismo, o Estado é que manda, tá? E aí você vê a diferença, né? Altos investimentos. No socialismo, direciona investimentos aos órgãos estatais. Sociedade dividida em classe no capitalismo. No socialismo, sem distinção de classe. Esse seria o objetivo, mas não muito alcançado, tá, gente? Do socialismo. O capitalismo é um sistema socioeconômico, como eu já falei para vocês, né? Onde o dinheiro e os meios de produção são privados. Surgiu no século XV na Europa. Aí tá lá, né? O capitalismo comercial, porque depois ele se separa em etapas, tá? Na época das grandes navegações, acúmulos de riquezas. E a gente tem a número 3 aí, tá? Eu queria saber de vocês, né? No caso aí, o termo que se refere à maioria das nações do mundo que apresenta economia primária. Lembra da economia primária? Primária é voltada para exportação de matéria-prima agropecuária, além, né, da economia, né, da exportação de matéria-prima. A gente depende economicamente da tecnologia dos países centrais. Então, os países periféricos são os países pobres, com base na economia no setor primário. E também depende, né, da tecnologia dos países centrais, que são os países ricos. Aí eu botei para vocês, tá? Ricos ou centrais, tá? Pobres ou periféricos. Aí dei 2 exemplos aí dos ricos centrais, né? Pobres e periféricos. Aí está pelo mundo. Botei nesse mapa aí a divisão deles, para vocês terem uma noção. Países centrais são os países ricos e os países pobres são os periféricos. Muro de Berlim, vamos lá. Foi símbolo da Guerra Fria, construído na década de 1960. Separava Berlim em 2 áreas, uma socialista e outra capitalista. Então, né, a questão é a letra A, Muro de Berlim. Lembrando que a Guerra Fria foi uma guerra de ideologia, né? Era corrida de armas, não teve conflitos,
armados. Era uma guerra ideológica, né, onde queriam demonstrar poder. E esse poder vinha através de armamentos. E o Muro de Berlim, né, ele dividiu aí a Alemanha, né, que foi derrotada na guerra, e foi dividida. Uma parte capitalista ficou no domínio dos Estados Unidos, né, e a parte socialista da União Soviética. Agora nós vamos para a número 5, que vai voltar a falar do capitalismo, que ele está pedindo aí, tá? É uma característica do capitalismo. Bem, de cara vai ser economia de mercado, tá? Aonde vale a livre concorrência, aonde o lucro prevalece. Não pode ser AB por quê? Sociedade sem divisão de classe. Pelo contrário, no socialismo você tem divisão de classe. Letra C, economia planificada. Essa economia é do socialismo, onde a economia fica na mão do governo. Letra D, suas ideias foram colocadas em 1917 na União Soviética. Não, isso aí foi socialismo. Socialização dos meios de produção. Não, é privatização dos meios de produção. Vai para a mão do privado. Aí tá aí, ó, regido por força de mercado, livre iniciativa, propriedade privada, onde o lucro é o maior objetivo. Aí eu te pedi para definir feudalismo. O feudalismo é uma ordem social, territorial e política e econômica lá da Idade Média, em que a autoridade política era exercida pelos nobres, o trabalho das terras, e aonde eu tinha os servos. Né? Lembrando uma matéria lá de história, os senhores feudais eram os donos da terra e os servos eram os camponeses que trabalhavam para os senhores feudais. Aí eu coloquei para vocês que o feudalismo, tá? Ele foi substituído pelo capitalismo, para vocês terem uma noção do surgimento do capitalismo. Logo após do feudalismo, tá? Veio o capitalismo. E eu peço para vocês, na letra B, me definirem o que é relações bilaterais. Relações bilaterais, relações entre dois países, dois lados, dois estados. Lembrando que se você vê estado é a mesma coisa que país. Estado com letra maiúscula. Se baseia em diferentes interesses. Comércio, redução de taxas alfandegárias, entre outros. É comum essa relação acontecer entre um país pobre e um país rico, favorecendo principalmente o rico na compra de recursos minerais mais baratos e empréstimos com altas taxas de juros. Então, vai ser uma relação entre um país pobre e um país rico, tá? Aonde o rico vai ser comprador de produtos baratos, né? Vendedor de produtos caros e ainda, né, vai fazer empréstimos aí. Eu dei uma relação aí hoje, né, bilateral, entre Brasil e China. Constituição é o conjunto de normas que rege um país. Define os principais princípios políticos, os poderes e direitos de um governo, além de garantir direitos do povo. Essa é a nossa Constituição. O que são continentes? São grandes porções de terras imersas limitadas por mares e oceanos, cuja atual configuração é resultado da movimentação de placas. Então, os continentes são grandes porções de terra
limitadas por mares e oceanos. E elas foram consequências aí dos movimentos, tá? Das placas tectônicas. Eu também posso ter um ponto de vista político, que é uma região, é uma determinada região do mundo, tá? País é um território politicamente delimitado por fronteiras. É onde tem uma nação soberana habitado por uma sociedade. Então essa galera vai se reunir por características políticas, administrativas e históricas também, regidos por uma Constituição. Então, gente, a gente termina aqui a nossa correção comentada. Até a próxima aula, um grande abraço, fica com Deus.